Olá! Já parou para pensar como é que o governo decide o que comprar ou qual serviço contratar? Pois é, existe uma ferramenta que é simplesmente crucial para evitar o desperdício de dinheiro público. O nome dela é Estudo Técnico Preliminar. Vamos mergulhar nisso e entender como funciona. Para começar, vamos falar de um dilema, uma verdadeira armadilha mental que afeta qualquer grande decisão, principalmente quando o assunto é compra governamental. A mania de pular direto para a solução. Olha que interessante esse contraste. De um lado, aquela ideia clássica de que a necessidade é que move o mundo, que gera inovação. Mas do outro, um alerta bem sério. Uma solução pensada às pressas pode, na verdade, criar problemas ainda maiores. E é aí que mora uma falha de raciocínio muito comum. Sabe por que essa falha acontece? É um viés cognitivo nosso. A gente é meio que programado para procurar soluções antes mesmo de entender o problema a fundo. Qual é a real necessidade? É como, sei lá, comprar um tênis de maratona profissional caríssimo só para dar uma caminhada no parque. É um desperdício, né? E o contrário, comprar um tênis qualquer para correr uma maratona, aí já vira perigoso. Agora, vamos levar isso para o mundo das contratações públicas, onde estamos falando de milhões, às vezes bilhões de reais. Esse impulso de ir direto para a solução pode ser um desastre. Leva a desperdício, a projetos que não funcionam, enfim, ineficiência pura. A lógica tem que ser clara. A solução precisa se encaixar na necessidade e nunca, jamais, o contrário. Tá, mas então, como é que o governo brasileiro tenta fugir dessa armadilha da solução? A resposta está num documento estratégico fundamental. E a resposta é o Estudo Técnico Preliminar, o famoso ETP. Ele virou obrigatório com a nova lei de licitações, a de 2021, e a missão dele é muito clara. Primeiro, a gente precisa identificar o real problema, o interesse público. Só depois, mas só depois mesmo, é que se vai buscar a melhor forma de resolver aquilo. O ponto-chave, a grande sacada do ETP é essa. Ele funciona como uma pausa forçada, sabe? Uma bússola na mão de quem planeja a compra. Ele existe para garantir que todo o processo de contratação comece apontado para a direção certa, com foco total no porquê antes de sair correndo atrás do o quê. Certo, mas como é que essa tal pausa forçada realmente funciona na prática? O que exatamente ela exige de um gestor público? E o mais interessante é que a lei não veio só para criar mais uma lista de coisas a fazer, a mais burocracia. O foco do ETP é outro, é forçar um processo de raciocínio disciplinado que gira em torno de alguns elementos que são essenciais. São essas 5 perguntas que formam a espinha dorsal de qualquer ETP. Elas obrigam a administração a parar e responder qual é o problema real, do que a gente precisa e em que quantidade. Quanto isso deve custar? É melhor comprar tudo de uma vez ou em partes? E, finalmente, a pergunta de ouro: essa contratação é de fato viável? E olha só, qualquer outro item que não seja analisado precisa ter a ausência muito bem justificada. À primeira vista, tudo isso pode parecer só mais burocracia, mais papel. Mas as consequências de fazer um ETP de qualquer jeito, ou pior, de não levar a sério, são gigantescas. E pode ter certeza que os órgãos de controle estão de olho nisso. É só dar uma olhada na atenção que o Tribunal de Contas da União, o TCU, tem dado ao assunto. O número de decisões que citam o estudo técnico preliminar simplesmente disparou nos últimos anos. Ou seja, a fiscalização apertou. E o recado do TCU tem sido bem direto. Um ETP mal feito, feito às pressas, só para cumprir tabela, ou pior, feito depois que a solução já foi escolhida, isso é uma fraude ao processo. Isso desrespeita o princípio do planejamento e pode sim levar ao cancelamento de toda a licitação. É o que o pessoal chama de planejamento reverso. E não é pouco dinheiro. As estimativas mostram que os órgãos federais gastam mais de 500 milhões de reais por ano só com os custos de pessoal e administração para preparar esses estudos. Se é para gastar tudo isso, o mínimo que se espera é que o resultado seja bom, que o estudo seja bem feito. Então, o ponto crucial aqui é entender o lugar certinho do ETP no ciclo de uma contratação pública. Ele tem um foco muito, mas muito específico. É absolutamente fundamental não confundir o ETP com outro documento bem famoso nesse meio, o Termo de Referência, ou TR. Eles até se complementam, mas aparecem em momentos diferentes do processo e têm papéis completamente distintos. A diferença é bem simples, na verdade. O ETP foca no porquê. A pergunta dele é: qual é o problema e por que precisamos resolvê-lo? É a fase de diagnóstico, de exploração. O TR, por outro lado, já foca no como. Ele vem depois, detalhando a solução que já foi escolhida,
Tentar misturar os dois anula completamente o propósito do planejamento. Então, o que a gente tira disso tudo? Quando é feito do jeito certo, o ETP deixa de ser só papelada. Ele se torna uma ferramenta de pensamento estruturado, pensada para garantir que o dinheiro público seja gasto com inteligência, com eficiência e, o mais importante, com um propósito muito claro. A pergunta que fica no ar é: será que essa ferramenta está sendo usada em todo o seu potencial?